Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. A profecia de Isaías que nós lemos hoje é única, é o único trecho do livro do profeta a respeito de uma pessoa particular. E esta pessoa é o prefeito, o administrador do Palácio Real, chamado Sobna. Sobna tem uma ambição desmedida. Ele quis construir para si um túmulo no território do rei. E por causa disso, o Senhor vai retirá-lo de sua função. No lugar dele, vai colocar um outro, chamado Eliacim. Eliacim será vestido com a túnica de Sobna, com a faixa de Sobna, e a autoridade que Sobna tem hoje passará para Eliacim. Eliacim será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Tendo as chaves do palácio, ele determina quem tem acesso ao palácio e quem não tem. Este trecho lembra o do Evangelho, em que nosso Senhor diz a Pedro: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também no Evangelho se fala da entrega das chaves, mas não são as chaves do palácio, são as chaves do reino dos céus. A segunda leitura é um trecho da carta aos Romanos, em que São Paulo, depois de ver como Deus é bom, como Ele é sábio, como Ele é poderoso, como Ele se aproveitou da desobediência dos judeus em favor da salvação dos gentios, e como Ele reservou um dia em que os judeus também serão convertidos, vendo como Deus é sábio, como Ele é providente, São Paulo exclama: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como os seus juízos e os seus caminhos são impenetráveis, são inescrutáveis. Tudo é dele, por ele e para ele, a ele a glória pelos séculos. O Evangelho traz hoje nosso Senhor retirando-se com os seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe e fazendo-lhes uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É uma pergunta sobre a opinião pública. Mas a opinião pública está dividida. Uns dizem que o Filho do Homem é Elias, aquele profeta que subiu num carro de fogo arrebatado aos céus e que agora voltou. Outros dizem que é João Batista, aquele que foi decapitado por Herodes e que agora teria voltado. Outros dizem que é Jeremias ou algum outro profeta. Em resumo, o povo não sabe. Jesus então pergunta aos 12, aqueles que estão vivendo com ele há tanto tempo, compartilhando das suas pregações, dos seus milagres, dos seus exorcismos: e vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro, que era o primeiro da classe, disse rapidamente com o ímpeto que lhe é característico: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus congratula Simão pela resposta precisa, sábia. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. Meu Pai revelou-te a minha identidade messiânica, porque, dirá Jesus em outro lugar, ninguém pode vir a mim sem que o Pai que me enviou o atraia. Pedro foi atraído pelo Pai até Jesus. E como Pedro deu uma resposta sábia, Jesus lhe dá uma espécie de recompensa. E eu te digo que tu és Kefas, e sobre esta Kefas eu edificarei a minha igreja. Kefas é uma palavra aramaica, que se pode traduzir por Pedro ou pedra. No latim não é assim. Pedro é Petrus e pedra é Petra.
Em grego também, Pedro e pedra são palavras diferentes, mas no aramaico, Pedro e pedra são uma única coisa. Por isso, Jesus faz esse jogo de palavras. Sobre esta pedra eu edificarei a minha, não uma das minhas, a minha igreja. Essa igreja que Jesus chama de minha, pela qual ele é cioso, porque ele a comprou com seu sangue e a purificou com o banho do batismo, é a igreja que tem o nome de católica. Católica porque ela é para todos. Ela é una, santa, católica e apostólica. O fundamento invisível desta igreja é Cristo, mas Cristo nós não vemos. Cristo está sentado à direita do Pai e se tornou invisível aos nossos olhos. Cristo está presente sob as espécies eucarísticas do pão e do vinho, mas nós não o vemos. Era necessário que a igreja tivesse um chefe visível, e Jesus escolhe para isso Simão. Simão era pescador. Não era um homem culto como São Paulo, que era fariseu, letrado, educado aos pés de Gamaliel. Não, Pedro era uma pessoa de origem humilde. Mas Jesus capacitou a ele, escolhido, para que ele se tornasse uma rocha. Como homem, Simão é muito fraco. Ao mesmo tempo que ele se entusiasma quando vê o mestre caminhando sobre as águas e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir a ti sobre a água. E Jesus diz: vem, ele vai. Depois, ele vendo a impetuosidade do vento, ele tem medo e começa a afundar. Senhor, salva-me, porque duvidaste, ó homem fraco na fé? Pedro é aquele que tem aquela impetuosidade de dizer: Senhor, eu darei minha vida por ti. Darás a vida por mim? Antes que o galo cante, tu me terás negado 3 vezes. E assim aconteceu, e ele chorou amargamente. Simão é alguém que tem muito desejo de fazer o bem, mas não basta o desejo, não bastam as boas intenções. É preciso ser fortificado pela graça que vem do Espírito Santo. Quando Pedro receber esta graça nos dias de Pentecostes, aí sim, ele deixará de ser uma areia movediça para ser a rocha. Ninguém consegue ler os Atos dos Apóstolos sem se admirar da coragem de Pedro, comparada com a fragilidade dele quando ele ainda estava seguindo Jesus visivelmente. O poder do inferno não prevalecerá contra ela, contra a igreja que eu vou fundar, ou contra a rocha sobre a qual fundarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. É ainda uma promessa. Essas chaves serão dadas depois da ressurreição, quando Jesus disser: apacenta as minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Depois de perguntar 3 vezes: Simão, filho de Jonas, amas-me? Por enquanto é uma promessa: eu te darei as chaves do reino dos céus. E quando eu te der, e quando tu tomares posse desta chave, tu terás a autoridade de ligar e desligar aqui na terra, e o Pai do céu confirmará as tuas decisões. É uma autoridade grande, dada a um homem feito do barro como todos nós, mas Deus tem esse costume de exaltar os humildes e de derrubar do trono os poderosos. Quando o Papa João Paulo II esteve no Brasil, pela primeira vez, em 1980, naquela época, ele esteve no estádio do Maracanã, e o placar do Maracanã exibiu a seguinte mensagem: ontem Pedro, hoje João Paulo II, sempre Cristo. E o povo aplaudia em massa o Papa, que foi apelidado carinhosamente de João de Deus. Mas Dom Manuel Pestana tinha uma sugestão. Ele dizia que aquela frase poderia ser melhorada. Em vez de ontem Pedro, hoje João Paulo II, sempre Cristo, a frase poderia ser outra. Ontem Simão, hoje João Paulo II, sempre Pedro. Porque Pedro não é um nome próprio, é um nome comum,
dado a Simão, que foi o primeiro Pedro, e a todos os seus sucessores, que também são Pedro. Simão foi o primeiro a se tornar a rocha, mas depois dele veio Lino, Cleto, Clemente e uma sucessão de papas, até chegar ao nosso Papa Francisco. Devemos glorificar muito a Deus por nós termos uma igreja fundada sobre a rocha. Senão, nós seríamos levados por qualquer vento de doutrina e não teríamos a quem recorrer para saber qual é a verdade. Se Deus nos deu o Papa, temos o dever de amá-lo, o dever de defendê-lo em sua honra quando quiserem difamá-lo. Não podemos divulgar seus defeitos ou seus pretensos erros com um simples prazer de difamá-lo, porque isso é falta de caridade com o nosso Pai. É contra o 5º mandamento, não matarás, ferir a honra de alguém, e é contra o 4º mandamento, honrar pai e mãe. Se nós amamos a igreja, temos que amar o Papa, porque Papa e igreja caminham juntos. Devemos rezar pelo Papa. E se há alguma coisa que deve ser mudada na igreja, não pensemos nos outros. Não pensemos em atribuir a culpa da situação da igreja ao Papa, nem aos bispos, nem aos párocos. Atribuamos a nós mesmos. Assim dizia Santa Teresa de Calcutá: se eu pudesse mudar alguma coisa na igreja, eu mudaria a mim mesma. Quando você vir alguma coisa de errado na igreja que é una, santa, católica e apostólica, bata no peito e diga: perdoa-me, Senhor, o meu pecado. Porque se eu fosse santo de verdade, a igreja corresponderia a esta santidade. Mas como eu ainda não levei a sério as promessas do meu batismo, eu vejo tantas feridas na tua igreja. Esta é a oração do cristão verdadeiro, que ama a igreja e que sabe que depende dele que essa igreja se torne cada vez mais resplandecente nos seus membros. Maria Santíssima é a mãe da igreja. Ela é a rainha dos apóstolos. Não podemos amar a Maria Santíssima e amar a igreja sem amar os representantes que Deus nos deixou. Santa Catarina de Sena viveu num tempo em que havia muita oposição ao Papa da sua época. Aliás, houve mais de um Papa na época da vida de Santa Catarina de Sena. Mas ela sempre chamava o sucessor de Simão, o Pedro, chamava de doce Cristo na terra. Quem quer que fosse. Não por causa de suas qualidades, mas por causa da autoridade que ele estava investido. Desejo imensamente, irmãos, que nós aprendamos esta lição de amor, de reverência, de obediência e de oração pelo Papa. Que Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.